iniciando mais um programa OAB em Foco, um programa da 13ª Subseção Teresópolis. O tema que trazemos hoje é um tema muito atual e polêmico. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela caracterização da união estável entre casais homoafetivos. Não é o nosso tema, o foco do nosso tema hoje, mas nós vamos falar sobre casais homoafetivos, que nós vamos tratar de adoção por casais homoafetivos. E temos aqui, para debater conosco, a advogada, membro da Comissão de Direito Homoafetivo da OAB, membro também do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, né? A doutora Silvana do Monte Moreira, que muito nos honra com a sua presença, uma pessoa muito querida e temos muito prazer em recebê-la, ter aceito o nosso convite. E a Eliana Bayer, que é a psicóloga, trabalha no Juizado da Infância, Juventude e Idoso, que vocês já conhecem, nossa querida Eliana, que está nos prestigiando mais uma vez, né, a nosso pedido, porque a gente sempre que a gente pode conversar com pessoas, não só por ser da cidade e ser mais interessante para a gente saber o que acontece na nossa cidade, é porque a gente sabe que certos profissionais com gabarito e que entendem realmente do assunto, podem trazer para vocês, porque esse programa não é só voltado para o advogado, mas para a população, né, de um modo geral, de maneira que se possa entender realmente, não só tecnicamente, o tema que a gente traz. Então agradecemos também a presença da Eliana. Obrigada, Marisa. E vamos começar perguntando já para ela. Como nós vamos falar sobre adoção por casais homoafetivos, primeiramente, eu acho importante a Eliana tentar conceituar para a gente qual seria o perfil psicológico desses casais que chegam ao juizado. Olha, ele não difere do perfil dos casais que chegam ao juizado pedindo habilitação. São pessoas que já vivem em união estável, já têm um casamento e que têm um anseio natural, legítimo de ter família. Então, elas pedem um filho da mesma maneira que casais de homem e mulher vêm ao juizado pedir autorização para adotar. Então, eles não têm nenhuma diferença psicológica dos casais formados por pessoas de sexos diferentes. E aproveitando até, você poderia resumir, eu sei que é longo, mas mais ou menos como é que é o processo, porque muitas pessoas acham que adotar não é que não seja uma coisa simples, mas passa por um processo delicado. Sim, e cuidadoso, né? Olha, começa com... As pessoas têm que se encaminhar à vara da infância, elas vão receber uma inicial e nessa inicial a gente faz a lista dos documentos que são necessários para dar entrada no pedido, que basicamente são os documentos pessoais da pessoa, né? RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda. Agora a gente pede, de acordo com a lei de adoção exige que a gente peça as certidões negativas do distribuidor civil e criminal. Quer dizer, essa é a parte, atestado de saúde, quer dizer, basicamente essa documentação que a pessoa vai providenciar para dar entrada no pedido. Em seguida, ela vai se submeter às entrevistas do serviço de psicologia, tem a avaliação social, que consiste em visitas, e tem hoje em dia, que faz parte do processo, a participação obrigatória nos grupos de reflexão sobre a adoção. E esse grupo também é mantido no fórum, ela participará desses grupos e ela, durante esse processo todo, porque é um processo não só de avaliação por parte da equipe, mas é um processo também de conscientização, de preparação, de reflexão sobre o que é adotar. Então, assim, os casais, quaisquer que sejam, ou pessoas sozinhas, podem comparecer ao fórum e falar sobre a habilitação e qualquer pessoa vai receber toda a orientação. Então, ainda falando sobre essa habilitação, doutora Silvana, que atua, né, como advogada desses casais, enfim, quais são outros documentos, alguma coisa tem que ser provada de união, tem alguma coisa a ver com o tempo, ou não tem nada a ver com o tempo, tem que se provar o quê? Uma estabilidade da relação, o que é para ser admitido como casal no processo? Necessariamente são juntados 2 atestados de bons antecedentes, onde 2 pessoas comprovam que aquele casal atende às necessidades de uma criança, ou seja, que nada consta negativamente com relação à conduta dos mesmos. E é aprovada a estabilidade familiar. De que forma? Através dos estudos sociais e psicológicos que são desenvolvidos pela vara da infância. Então, na realidade,
o casal comprova a sua estabilidade familiar através das próprias entrevistas. Então, o psicólogo e o assistente social, quando fazem as entrevistas, e o assistente social, no caso da visita domiciliar, ele verifica realmente se aquele casal é um casal com estabilidade familiar, em condições de prover para uma criança uma verdadeira família. A primeira parte que foi falado, para todas as pessoas são assim, né? Antecedentes tribunais e tal. Agora, enquanto casal, se houver um título, se houver uma declaração de união estável que é feita no cartório, essa certidão, ou se for um casamento, que agora a gente já está acontecendo muito essa conversão dessas uniões em casamento, né, para os casais homoafetivos, faz alguma diferença ou isso vai acontecer da mesma forma? Não, exatamente igual. Se for um casal heterossexual, vai juntar a certidão de casamento ou a declaratória de união estável. Se for um casal homossexual, vai juntar a certidão atualmente de casamento ou a declaratória de união estável. Acredito que não. Porque essas visitas têm que acontecer. Casal, a manifestação do casal que vive em união é uma manifestação válida. Mais que o suficiente. Vivemos juntos há tantos anos. No caso, para se mostrar como casal, não como uma pessoa querendo estar sozinho, né? Essa união não precisa ser documentada. Isso eu queria saber, exatamente. A manifestação das pessoas de que vivem em união é um dado suficiente para a gente iniciar o processo do casal. Para a habilitação ser conjunta. Para a habilitação ser conjunta. Tá, e como tem acontecido? Tem sido conjunto, têm se separado? apresentado conjuntamente para fazer a habilitação. Mas isso é recente, Eliana? Olha, não é tão recente assim. Isso vem acontecendo aqui em Teresópolis de uns anos para cá, muito antes da gente falar tão claramente e desse tema estar na mídia. Algumas pessoas já vieram procurar a vara de infância conjuntamente para pedir ou a habilitação ou a adoção de uma criança e a gente já teve casos de pessoas que haviam adotado sozinhas e que viviam com um companheiro que inicialmente não se apresentou como companheiro e depois esse companheiro veio formalizar a relação de paternidade que ele tinha daquela criança. Então a gente tem lidado com essas hipóteses já há algum tempo. E aqui em Teresópolis, pelo menos, nunca houve uma hipótese dessas que fosse descartada pelo fato da homoafetividade. Isso nunca foi o motivo para que um pedido de habilitação ou um pedido de adoção não fosse deferido. Eu também não conheço. No Rio de Janeiro, as 3 varas da capital, né, que a vara da capital mesmo funciona na Praça 11, a vara de Madureira, que é a primeira vara regional da infância, da juventude e do idoso, e a segunda vara regional da infância, da juventude e do idoso, que fica em Santa Cruz, também concedem a habilitação para o casal homoafetivo e a adoção para os casais homoafetivos sem qualquer tipo de problema, assim como também concedem para pessoas solteiras. Então, antes ainda do STF estar se pronunciando sobre essa questão, as certidões de nascimento da criança já saíam com o nome dos dois. As pessoas já se apresentavam, né? Inicialmente a gente não sabia como é que esses processos iam ser acolhidos, né? Mas assim, todo mundo que se apresentou achou que era importante correr o risco, porque assim, eram pessoas que tinham uma união com uma outra pessoa, que já tinham uma criança e que queriam dar uma proteção integral para aquela criança. A criança fica muito mais protegida tendo 2 pais ou 2 mães do que tendo um só. Protegida para todos os efeitos, prefeito de herança, prefeito previdenciário, prefeito de separação, aquele casal pode se separar. Então, as pessoas já vinham com esse intuito de garantir a proteção da criança e a gente não tem numa vara de infância por que negar a proteção de uma criança, muito pelo contrário. Qualquer cobertura que dê proteção integral para uma criança, proteção maior para uma criança, é bem-vindo. Então, a gente veio acolhendo esses pedidos de habilitação e de adoção conjunta muito antes de se falar nisso. É importante ressaltar porque, como eu falei no início, é uma questão muito polêmica, porque é visto com olhos diferentes, não apenas com os olhos da lei. Né? As pessoas tratam de diversas formas, tem seus conceitos, né, pessoais, religiosos, enfim. Agora, que situações, por exemplo, tirando um pouquinho o foco agora dos casais homoafetivos, que se negam a adoção, por exemplo? Em que coisas podem dificultar ou até não ocorrer uma adoção? Qualquer situação que mostre pra gente que a motivação daquela pessoa não é adequada, não está focada no interesse da criança. Uma pessoa que chega pra gente lá e fala assim,
Ah, meus filhos casaram, meus filhos cresceram, me sinto tão sozinho, queria tanto uma criança. Ela não tá motivada para adoção. A motivação para adoção tem que ser uma motivação generosa. Eu quero ter um filho e o filho é o foco da minha vida, é a criança de quem eu vou cuidar, é a criança a quem eu vou amparar materialmente, a quem eu vou garantir a educação. Então, qualquer coisa que desvie disso, por qualquer motivo, pessoas em que a gente percebe que a motivação é a caridade, pessoas que às vezes não apresentam equilíbrio emocional para uma adoção, ou que não têm condições materiais mínimas. Às vezes as pessoas se apresentam sem ter condições materiais mínimas para adoção. Pessoas que a gente fica com cautela, pessoas assim absolutamente solitárias, sem nenhuma rede familiar, social. É uma preocupação nossa eu colocar uma criança numa família assim, dependendo de uma única pessoa e se essa pessoa falta. Então são cuidados que a gente tem com qualquer pessoa que vem se habilitar e que vem pedir uma adoção. Eu tenho que ter certeza de que aquela pessoa está oferecendo para a criança uma situação de proteção. E não faz nenhuma diferença para a gente se o casal que vem buscar é um casal heterossexual ou um casal homoafetivo. Se ele não oferecer essas condições, ele não nos serve, independentemente de sua orientação sexual. Se ele oferecer, ou se a pessoa sozinha oferecer, ok, ela vai ter a habilitação deferida e vai integrar o cadastro de adotantes. Na realidade, Marisa, tem pessoas que buscam a adoção, infelizmente e erradamente, para salvar um casamento, para repor o filho perdido, ou para ter um apoio na velhice. Isso também é muito comum. Então, a equipe técnica é muito bem treinada para identificar esses casos e, efetivamente, dar um parecer negativo com relação a essa habilitação. Porque, na realidade, a adoção não é a salvadora do casamento e nem é a sua garantia de ter uma velhice com alguém que vai segurar a tua mão. Não é para isso que foi instituído a adoção no Brasil. É pelo melhor interesse da criança, apenas tão somente. A adoção é uma maneira de dar família para uma criança ou um adolescente que tenha perdido a sua ou que nunca tenha tido nenhuma. É uma maneira é um instituto assim que legalmente e afetivamente garante uma família com uma criança. Você vê, quando você tem um filho, nada disso não tem garantia nenhuma. Não passa pelo família, estudo você nenhum. fala família biológica. É, família biológica. Pois Não tem. Com E certeza. na adoção tem todos esses cuidados, né? É um processo, as pessoas falam burocrático. Não é que seja burocrático, tem que ser cauteloso. Mas olha a responsabilidade, né, de colocar uma criança numa família assim. É uma responsabilidade enorme você colocar uma criança que já veio de uma situação de desvantagem porque ela perdeu sua família, porque ela nunca teve família, e colocá-la numa outra situação de risco. Eu não posso fazer isso. Eu sou responsável por aquela criança que está com a gente ali no fórum, eu sou responsável pelo destino dela. Então são cautelas mínimas, são cautelas necessárias, a gente não pode abrir mão delas em nenhuma etapa. Eu perguntei até essa questão de como é visto, né, no Rio e aqui, porque eu até pessoalmente já ouvi de operadores do direito, vamos dizer assim, né, essa questão de ser casal homoafetivo, isso prejudicaria a criança. Não. Então, você ouvir no meio judiciário isso, né, enfim, e aí eu estou perguntando justamente para vocês as questões que podem levar alguém a não conseguir adotar, porque você vê que é uma coisa muito... muito anterior a essa questão, né? Vai do preconceito da pessoa primeiro. E aí, eu acho que todo mundo que vem trabalhar atendendo outras pessoas e avaliando outras pessoas tem que ter muito cuidado com os seus preconceitos. Eu não posso avaliar ninguém, nenhuma família, nenhuma criança, nenhuma situação, de acordo, colocando a minha vida como parâmetro de normalidade, de saúde. A gente sabe que tem arranjos familiares, modos de viver que são absolutamente diferentes do nosso e eu não posso, por isso, dizer que não são normais. E quando você está avaliando, por isso eu te pergunto os critérios, você não está avaliando assim a pessoa, se a pessoa ela é como eu, você não está avaliando isso. Ou essa pessoa, estou dizendo assim, casais héteros. Ela é capaz de cuidar de uma avaliando criança. Isso, exatamente. Ela é uma pessoa responsável, ela é uma pessoa afetuosa, ela é uma pessoa que entende a necessidade de uma criança de estudar, de ser feliz, de ser criança, de ir para a escola, de ser criança. Ela é uma pessoa, que vai cuidar para que essa criança tenha uma vida feliz, normal, saudável. Então ela é boa. Até porque assim, eu estou falando de uma relação que é assim, é parental. A relação conjugal que ela mantém com outra pessoa é outro registro. É outra coisa, exatamente. Nós vamos continuar aí esse assunto, nós temos que pedir assim, um breve intervalo e voltamos já.